Graças, paz, povo abençoado, eleito de Cristo Jesus. Deixa eu pegar aqui. Bendito seja o Eterno, o Deus Criador. Louvado seja Ele, para a alegria nossa. O Espírito de Cristo é quem nos ensina toda a verdade. Bendito seja Ele. Agradeço a Deus pela tua participação, teus comentários, né? Graças a Deus teve alguns irmãos aí que estavam trazendo uns comentários negativos, né? E a gente vai tirando, vai lapidando, vai descascando o abacaxi até chegar a fazer dele um suco abençoado, que é as revelações do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Então, a religião nos dias de hoje, bom, antes de eu tocar neste assunto, sou seu irmão Van, daqui de Cabedelo. João Pessoa é a capital, a Paraíba é o estado, né, da Paraíba. Somos paraibanos, aqui de Cabedelo. Quem nasce em Cabedelo, cabedelense. Tem gente de Cabedelo em todo lugar do Brasil, você sabia disso? Tem cidadão cabedelense em todo lugar, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, centro, em todos os estados do Brasil tem um cabedelense. No Rio de Janeiro tem muitos cabedelenses aí, dos meus irmãos do Rio de Janeiro. Um forte abraço, a paz e a graça do Cristo eterno e poderoso. São Paulo, Rio Grande do Sul, em todo o Nordeste, Sudeste, Minas Gerais, Bahia, né? Meu irmão Valdemir, nunca mais, né, deu uma saudação, irmão Valdemir, para a glória de Deus. E todos os demais irmãos aqui da minha família, meus irmãos em Cristo Jesus, amém? Sintam-se bem-vindos a este canal Metanoia da Graça. O assunto é bom. Qual é o assunto? Desmistificando, desfazendo os erros teológicos, as mentiras e os enganos da religião evangélica. E uma delas é quando os pastores e as pastoras de púlpitos, né, e agora usam o YouTube para dizer: eles não podem ouvir uma bomba chilene, daquelas bombas que a gente solta quando brincava de quadrilha, dia de São João, de festa junina. Solta uma bomba chilene, aí os crentes, né, os evangélicos, Jesus está voltando. Não dá, meu irmão. Nesses nossos dias, não nos últimos dias da Bíblia, mas nesses dias, não dá mais para ser enganado. Não tem como não, meu irmão. Eu fui enganado quase 30 anos pelo império religioso evangélico, né? Dizendo que eu tinha que dar dízimo, que eu tinha que fazer jejum, tinha que subir um monte para buscar o Espírito Santo, que eu tinha que fazer votos, que tinha que ungir minha cabeça para onde eu fosse sair, né? Eu tinha que receber, Deus te abençoe, né? Orar meus objetos. Não, meu irmão, não, agora mais não. Agora o ministério é do Espírito. Eu já sou abençoado, tudo que eu tenho é abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, as bênçãos espirituais. Então, meu irmão, o diabo, fui enganado, tanto enganado pelo diabo, por Satanás. Meu Deus, chega, parou, estamos na nova dispensação. Então, olha os erros da religião evangélica, dos pastores e das pastoras. Estamos nos últimos dias. Os princípios de dores, estamos vivendo o princípio de dores. A grande tribulação vai estourar e Jesus vai voltar. Meu amigo, você vai cansar de ouvir isso e de falar isso. Não vem. Por quê? Porque a Bíblia diz que isto tudo já aconteceu nos últimos dias da antiga dispensação. Quer aprender? Quer ver? Quer comprovar? Quer testemunhar? Você quer tirar suas dúvidas? Assista aí meus vídeos sobre os últimos dias. Vamos lá. Então aqui, tudo, no vídeo passado eu disse, tudo deveria acontecer no final da antiga dispensação, ou no final daquela era, ou daquele aion. Era
Aion é uma palavra grega para era, um período de tempo. E este Aion, final daquela era, no períodozinho de tempo, que foi no ano 0, no nascimento de Cristo, até o ano 70, ocorreu o final daquele Aion, ou final daquela era, ou final da dispensação mosaica, antiga dispensação. Então, no final da dispensação que os discípulos estavam vivendo, chama-se, biblicamente, últimos dias. Os últimos dias dos pastores nunca poderão ter fim. Por quê? Porque eles mantêm preso no curral, nas cadeias das 4 paredes, suas ovelhas, para quê? Para que dia sim, dia não, sugue elas com o dinheiro. Este é a finalidade, é o propósito. Ou seja, os últimos dias da religião evangélica e das demais religiões não poderão ter fim. Agora, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que os últimos dias, na Bíblia, teve início e teve o seu fim. Início, quando Cristo nasceu. Fim, no ano 70, com a queda do templo e a vinda do Filho do Homem. Isto é comprovado, é escancarado, exposto na minha Bíblia e na sua Bíblia. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Dispensação, são 2, a antiga e a nova. No antigo pacto, lei, na nova, graça. No antigo pacto, regime da lei de Moisés. No novo, a graça de Cristo Jesus. Entendeu isso aí, meu irmão? Você está crescendo espiritualmente, no conhecimento. Agora, tudo deveria acontecer no final da antiga dispensação ou no final daquela era. Preste atenção. Ou daquele Aion, daquela era mosaica. Tudo deveria acontecer ali. Aconteceu plenamente. Daquela dispensação, certo? Ou seja, princípio, últimos dias, princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, tudo aconteceu no final da antiga dispensação, que a Bíblia chama de últimos dias. Lucas capítulo 21. Lucas, vamos ver eles aqui. Capítulo de número 21, presta atenção aqui agora. Presta atenção. Lucas capítulo 21, versículo de número 22. Olha só, 21, 22. Ok? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. As últimas coisas, os últimos acontecimentos, inclusive a vinda do Filho do Homem, teria que se cumprir aqui, para eles, não para nós. Lucas, aqui, aqui Jesus estava aqui presente no ano 33, ou ano 30, e tudo iria se cumprir aqui, para que se cumprisse as escrituras aqui, ó. Vamos reler isso aqui direitinho. Porque dias de vinganças, grande tribulação, são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, tudo iria se cumprir no finalzinho daquele Aion, daquela era judaica. Como chama-se o fim daquela era? Últimos dias. Aí os pastores não gostam que a gente fale a verdade. Por quê? Ei, meu irmão, quando o senhor fala a verdade aí, eu perco uma ovelhinha. Ei, meu irmão, irmão Van, esse teu canal aí, meu irmão, não tá podendo, tu tá me atrapalhando, eu tô perdendo minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Presta bem atenção aqui. Minhas ovelhas. Quando as ovelhinhas descobrem a verdade, ele perde as ovelhas. Somente isso. E isso preocupa muito os pastores e as pastoras. Eu não vou ter papa na língua, nem eu vou esconder e nem passar pano na cabeça de pastor nenhum e nem de nenhuma religião. Primeiro, eu não tenho tutor, não tenho pastor acima de mim, a não ser o Cristo ressuscitado, o sumo pastor. Não faço parte com nenhuma denominação de nenhuma religião. A religião que eu fazia parte, graças a Deus, Jesus me tirou e me deu o conhecimento da graça.
e hoje eu sou pregador do Evangelho da Graça. Embora que alguns pregadores da graça também não nos reconheçam, certo? Dizendo, por quê? Porque Deus, quando eu preguei sobre a soberania de Deus, foi um caos, meu irmão. Foi um impacto dentro da graça. Mas está na Bíblia, é verdade. Foi revelado? Foi. Deus é soberano sobre o bem e o mal vem de Deus? Vem. Assista aí para você ter uma ideia do que o impacto que causa. Então Lucas diz que dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Isso é Lucas. Vamos aqui agora para Mateus capítulo 23, versículo 35. Mateus. Então tudo deveria acontecer no final daquele aion, daquela era ou daquela dispensação, da antiga dispensação. E este finalzinho da antiga dispensação chamou-se últimos dias para a igreja de Pedro, de Paulo e de João. Pregar nos nossos dias, que nós estamos nos últimos dias, é no mínimo você se acovardar de não querer falar a verdade. É no mínimo você, pastor, você, pastora, ser um covarde. Não seja covarde, fale a verdade. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 35. Presta atenção aqui nessas revelações. 35. Para que sobre vós caia... Leia o contexto que você vai entender melhor. Para que sobre vós caia todo o sangue todo sangue justo que foi derramado sobre a terra de Israel. Sangue justo caia sobre os judeus, que foi derramado sobre a terra de Israel, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Agora o 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Que geração era esta? A nossa. Não invente, pastor e pastora, ou você aí da religião evangélica. Não acrescente, não invente, não diminui, não ache, não venha dizer outra coisa que não esteja escrito. Em verdade vos digo que todas estas coisas, princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a queda do templo, certo? Hão de vir sobre esta geração. E a geração de Jesus, presente ali, do primeiro século, do ano 30, a geração do ano 30, a geração contemporâneos, Geneá, esta geração, certo? Então, Geneá aqui, Altegeneá, esta geração, Jesus estava falando, estava vivendo exatamente os últimos dias. Esta geração que Jesus fala aqui, que iria ver todas as coisas, inclusive a volta do Filho do Homem, o juízo de Deus sobre o velho Israel, quando se passou sobre o velho Israel, esta geração aqui estava vivendo exatamente os últimos dias. Pastores e pastoras, aqui, esta geração. Quem disse isso foi Jesus. Agora, as pastoras e os pastores gostam de acrescentar, amedrontar, apavorar, fazer medo, né? Deixar com que as ovelhas criem pânico na mente das pessoas. Aí diz, estamos nos últimos dias. Ai, que medo. Não dá, meu irmão. Deixa eu tomar água, porque não dá para ouvir essas baboseiras que é pregado hoje, que estamos nos últimos dias, estamos no princípio de dores, estamos na grande tribulação, Jesus vai voltar. Vou fazer uma coisa com você. Talvez eu não chegue aos 100 anos, mas se eu chegar aos 100 anos e você chegar aos 100 anos, escuta esta mensagem. Aí você diz assim, irmão Van, mas eu tenho uma esperança que Jesus vai voltar. Quando chegar na glória, você vai dizer, rapaz, estamos na glória, Jesus não veio. Aí você deixa esse recado para seus filhos, seus netos, bisnetos, tatarasnetos, infinitos de netos,
daqui a 1 bilhão de anos, quando ele ouvir essa mensagem, Jesus vai voltar e nunca vem. Por quê? Aceita a verdade que você vai entender. Aceita isso aqui, ó. Em verdade vos digo que todas estas coisas, todas, inclusive a vinda dele, hão de vir sobre esta geração, não a nossa. Ele não está falando comigo e nem com os doutores nos dias de hoje. Ele não está falando comigo e nem com a senhora doutora. Ele não está falando com a senhora, nem com a religião evangélica, nem adventista, nem católico, nem testemunho de Jeová. Ele está falando, ele se dirigiu para a geração dele. A geração contemporânea de Pedro, de Paulo e de João. Tem mais? Tem mais. Aqui eles estavam nos últimos dias da antiga dispensação. Aqui, ó, versículo 36 agora. Agora capítulo 24. Olha o capítulo 20. Olha que revelação tremenda. Não para nós. Aqui é apenas um estudo. Aqui comprova que Jesus veio no ano 70. Comprova que os discípulos viveram os últimos dias. Comprova que a grande tribulação houve ali nos últimos dias. Em verdade vos digo que não passará esta geração, Geneá aqui é geração de contemporâneos, sem que todas estas coisas aconteçam. Eles estavam vivendo exatamente os últimos dias. Então, pastores e pastoras, vamos deixar de mentir e vamos pregar a verdade. Então, aqui, meu querido e amado irmão, vimos que as Escrituras apresentam duas dispensações. A Escritura apresenta duas dispensações. Vamos aqui para Efésios capítulo 1, versículo 10, que diz, aqui ó, então as Escrituras, ela apresenta duas dispensações aqui, ó, a antiga e a nova, regime de lei e o regime da graça. Agora, presta atenção aqui, duas dispensações, a antiga, regime de lei, e a nova dispensação, salvação por meio da graça. Dispensação, irmão Vão, o senhor falou tanto, agora explica para nós o que significa esta palavra dispensação, beleza? Tranquilidade, vamos aqui agora, dispensação. O que significa a palavra dispensação? Paulo usou esta palavra, né? Aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 10, Efésios também capítulo 3, versículo 9, olha o que Paulo diz no versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Versículo 2, ele diz, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Ou seja, dispensação da graça e dispensação da lei. A dispensação da nova aliança e a velha dispensação da velha aliança. A velha dispensação é ditada a Moisés, né, revelada a Moisés, e a nova dispensação revelada por Cristo Jesus ao apóstolo Paulo e alguns respingos, né, da graça em Pedro, Tiago, João, pouquíssimo, mas a essência, a plenitude da revelação veio por intermédio do apóstolo Paulo. Então, se é que tendes ouvido da dispensação da graça, que muitos religiosos nos dias de hoje não têm ouvido, não dão ouvido à dispensação da graça, continuam cegos, mudo e surdo, vivenciando a antiga dispensação, ainda, né, no regime da lei, praticando dízimo, praticando jejum, praticando ósculo santo, praticando busca do Espírito Santo, praticando a ceia, tomando pãozinho, que eu vejo isso como hoje, como uma... eu não tenho nem palavras para dizer, né, o que a religião evangélica faz quando toma um suquinho com um pedacinho de pão.
praticando o jejum, praticando o batismo nas águas, regime da antiga dispensação. Na verdade, a religião evangélica, os religiosos não ainda deram ouvido para a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi, dado. Então, são duas dispensações, a antiga, regime da lei, e a nova, regime da graça, dispensação da graça. Também podemos ver aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 25, que diz: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação. Olha como aparece ou não aparece? Aparece. Dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir, a palavra de Deus. Então, dispensação de Deus, ou dispensação da graça. Dispensação, presta atenção aqui agora. Dispensação vem de um substantivo grego, oikonomia. É algo para mordomia, administração, de uma família, mais ou menos isso, economia, no seu sentido original da palavra, no sentido primário da palavra, na palavra grega, oikonomia, administração, mordomia. Nos contextos de Efésios e Colossenses, que nós lemos, de Efésios e Colossenses, esta palavrinha aqui, dispensação, ou no sentido grego, na original grego, oikonomia, é usado para um esquema, um projeto, plano organizado, ou seja, um plano divino de trazer salvação a todos os eleitos no decurso da história humana. Aí quando você vem para aqui, Efésios capítulo 3, versículo 2, Efésios, olha só, capítulo 3, versículo 2, é isso aqui, Se é que tendes ouvidos, a dispensação aqui, dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então, essa dispensação da graça, dispensação aqui, oikonomia, que foi dispensação, um projeto de Deus, dispensação, um esquema de Deus, dispensação, um plano organizado de Deus, um plano divino de Deus de trazer salvação a todos os seus eleitos no decurso da história. Porque a salvação não é para todos. Salvação foram exatamente, serão derramadas só aos eleitos, os predestinados em Cristo Jesus. Agora, deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa aqui. Tem. Então viu que essa dispensação era um plano de Deus que estava oculto na antiga dispensação, na antiga aliança, a lei, Lembra lá? A lei foi apenas uma sombra. Aquela sombra ali trazia da antiga dispensação, ela ocultava a plenitude da graça. Mas quando veio Cristo, a graça, na sua plenitude, alcançou todos os eleitos, todos os escolhidos, entre povos, línguas e nações, no tempo de Pedro, de Paulo e de João, antes da cruz e depois da cruz, por toda a eternidade, todos os eleitos serão agraciados, serão salvos por intermédio da graça poderosa do Deus eterno e soberano. Bendito seja Ele. E isto é o plano de Deus, Dispensação foi um plano de Deus que estava oculto em Deus e só foi revelado em Cristo, e de Cristo para Paulo, e de Paulo para a igreja do primeiro século e nos dias de hoje. Agora, atenção aqui agora. Olha a hora. Atenção, deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Atenção aqui agora. Este plano da dispensação, este projeto de Deus, só seria executado ou revelado exatamente no final da antiga dispensação
ou da antiga era judaica ou mosaica, ou de um antigo aion. Aion é a mesma coisa. O aion foi um período de tempo chamado era. Beleza? E dispensação era o plano de Deus que estava sendo revelado na lei e depois na graça. Isto chama-se dispensação. Então, este plano ou projeto de Deus só seria revelado exatamente no final. Irmão, final aqui, no final, a Bíblia chama de, os discípulos chamaram de últimos dias. Este finalzinho desta dispensação, este finalzinho de tempo, ficou conhecido como eschatos ou eschatais remerais. Aqui, ó, dispensação da graça. Neste finalzinho aqui, ficou conhecido como eschatais remerais ou últimos dias. Os discípulos viveram, os discípulos de Cristo vivenciaram, os discípulos de Cristo presenciaram os eschatais remerais, os últimos dias da antiga dispensação. Então, dizer que nós estamos nos últimos dias é, no mínimo, desconhecer as Escrituras. Ou você não ser coerente com a revelação das Escrituras. É você distorcer, é você não querer falar a verdade. Omitir a verdade. É por aí vai. Eschatais remerais, eles estavam no final da antiga dispensação mosaica, também conhecida como os últimos dias. Últimos dias de uma era, os últimos dias de um aion, os últimos dias de uma dispensação. Aqui é a nova, da graça, a velha da lei. Então, foram divididas em duas dispensações. Este plano de Deus para salvar por meio da graça os eleitos, tanto judeus como gentios, estava oculto na antiga dispensação e só veio ser revelado no final da dispensação judaica ou da era judaica, também conhecida como os últimos dias. Presta atenção aqui, Hebreus, olha só. Então, só foi revelado aqui, ó, nos últimos dias, e esses últimos dias estava aqui, Hebreus capítulo 10, versículo de número 1, olha. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Então, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, sombra, esquiar, ela ocultava, ela escondia. Tá entendendo? É como o ovo que guarda, né, aquele animal, aquele pássaro que vai nascer. Tá, mas estava ali dentro, tem uma vida ali dentro. Então a lei guardava a vida. A lei, ela escondia o verdadeiro, que é Cristo e a graça de Cristo Jesus. Então aqui, agora tudo isso, essa sombra aqui, ela veio até os últimos dias da antiga dispensação da lei. A lei foi até Cristo. De Cristo por diante, graça. Mas a dispensação da lei foi até 70, que foi um período de tempo. Efésios capítulo 3, versículo 9. Efésios 3, 9, diz que, aqui ó, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que Deus, o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo Jesus. Ou seja, do mistério. Que mistério era este? A graça de Cristo, a salvação, a libertação, a providência, as bênçãos, né? As bênçãos prometidas, né? Que estavam dentro da lei, mas que os homens não conseguiram entender. Foi revelada, estava oculta aqui, ó, oculta em Deus. Tudo isso, desde os séculos passados, foi revelada em Cristo Jesus. Quando? Nos últimos dias. Aí, os pastores e as pastoras ficam aí, ó, de blá, blá, blá,
inventando, né, que nós estamos nos últimos dias. Vai estudar um pouquinho, pastora. Vai estudar. Os seus diplomas, né, seus pós-doutorados não conseguem revelar a verdade. Que vocês se gabam, né? Ah, eu tenho mais de 10 mil inscritos. Por isso que não conseguem entender isto aqui, ó. Que foi revelado nos últimos dias. O que é que foi revelado nos últimos dias? A graça de Cristo Jesus, ó, a demonstrar que todos o qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto. O que é que esteve oculto? A graça salvadora de Cristo aos seus eleitos. E quando foi revelada esta graça? No final dos últimos dias deles, do ano 70, ano 30, quando Cristo foi apresentado a Israel, e foi até o ano 70, os últimos dias da era judaica. Perceba comigo, os discípulos e a igreja do primeiro século, presta atenção aqui agora, olha só, olha que revelação bombástica. Eu acredito que a religião evangélica, os pastores e as pastoras, né, não vão gostar do que eu vou falar a partir de agora. Os discípulos e a igreja do primeiro século, antes do ano 70 DC, estavam vivendo os últimos dias da antiga dispensação mosaica. Quer saber isso? Próximo vídeo. Os pastores não vão gostar dessa revelação aqui não, desses textos que eu vou mostrar. Interessante que na escolinha dominical eu nunca vi isso, quase 30 anos. Eu nunca aprendi sobre dispensação, nunca aprendi sobre isso aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 10. Nunca me falaram que havia duas dispensações aqui, ó, plenitude dos tempos, que os discípulos estavam vivendo na plenitude. A plenitude chegou, e quando se fechou esse tempo? Em 70. E como se chama o finalzinho dessa plenitude dos tempos? Últimos dias. Não bate. Os últimos dias que os pastores e as pastoras anunciam nos dias de hoje são inventados, são mentirosos, são falsos, não bate com as escrituras. Os últimos dias que aconteceram nos dias dos discípulos, nos dias de Cristo, na igreja do primeiro século. Foi apresentou Cristo, deu entrada aos últimos dias até o ano 70, quando acabou a lei, acabou a era, acabou a Ion, acabou a dispensação judaica. Ajuda teu irmão aí, irmão Van, aqui de Cabedelo, deixa teu like. Se você ainda não é inscrito, né, já me assistiu, já viu, comprovou, segundo as escrituras, dá uma força aí para a gente chegar aos 1000 inscritos ainda. Será que daqui para o final do ano a gente não completa esses 1000 inscritos para a glória de Deus? Ajuda aí teu irmão, em nome do eterno Cristo Jesus. Paz do Senhor. Então, esta falácia, este engodo, este engano dos pastores e das pastoras nos dias de hoje, né, que falam enganosamente que nós estamos vivendo os últimos dias porque países estão em guerra, isto não passa de de amedrontar pessoas, apavorar pessoas. Jesus veio em 70. A minha Bíblia diz isso, a tua Bíblia também. A questão é que os pastores e as pastoras não querem se dobrar à verdade. O orgulho já subiu a cabeça. A paz do Cristo eterno, Deus te abençoe grandemente e se inscreva para a glória de Deus. Paz do Cristo eterno.